Olá família, sejam bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal e finalmente hoje falando sobre os diferentes tipos de açúcar que existem aí no mercado. É açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de coco, açúcar light e por aí vai. E você fica confuso, qual melhor para a minha saúde? Qual menos ruim? Se eu quero emagrecer, qual tipo de açúcar eu devo utilizar? E se eu sou diabético? Então é sobre isso que eu quero discutir com vocês no vídeo de hoje. Meu último vídeo eu fiz um desafio, logo depois do carnaval, um desafio de cortar o açúcar completamente em 5 semanas. Não deixe de ver esse vídeo. Então é um método para deixar de consumir o açúcar em 5 semanas. E muitas pessoas vieram com essa dúvida dos diferentes tipos de açúcar. Então já dá um like, já dá um joinha nesse vídeo, não deixe de compartilhar nos seus grupos e se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, toda semana tem vídeos novos. Bom, existem realmente vários tipos de açúcar e eu vou começar do pior para o melhor. O pior açúcar que você pode consumir disparadamente é o açúcar refinado e curiosamente é o mais consumido no Brasil, é aquele fininho branquinho. Esse açúcar ele passa por vários processos de refinamento para ele ficar aquele pozinho fininho e também de branqueamento, porque o açúcar natural ele é mais escuro, então ele precisa ser clarificado. E nesse processo de clarificação, primeiro você perde todos os minerais presentes ali na cana de açúcar, que é o nosso açúcar aqui no Brasil, a maioria da cana. Então a cana tem ali fósforo, tem potássio, tem magnésio, tem vitaminas e esse processo de refinamento, de clareamento, ele retira todos esses minerais, todas essas vitaminas do açúcar. Então você está consumindo apenas açúcar, que nós chamamos de sacarose, e é caloria vazia, só tem uma única função, engordar você, não tem nenhum outro tipo de nutriente. Outro problema é que para processar esse clareamento se usa uma série de produtos químicos, aqui só para os mais importantes, é usado enxofre, é usado carbono ativado, que é feito de ossos de animais, é usado a soda cáustica para uma correção de pH e outros mais. Então, além de retirar o que é importante no açúcar de nutriente, você ainda vai levar de brinde produtos, traços desses produtos químicos. Então, não consuma em nenhuma hipótese açúcar refinado. Depois vem um açúcar chamado de açúcar light, e ele tem um apelo comercial muito forte, que aí os diabéticos começam a utilizar esse açúcar, porque é light, né? Quem quer emagrecer também começa a consumir esse açúcar. O que é o açúcar light? O açúcar light é um açúcar misturado com adoçantes artificiais. E aí é pior do que o açúcar. Eles vão usar ali sucralose, aspartame, ciclamato, sacarina. Esses adoçantes artificiais são péssimos para a sua saúde, principalmente para a sua flora bacteriana, né? Causam um processo conhecido como disbiose, que vai destruir a sua flora e todas as doenças inflamatórias começam no intestino. Nós já falamos sobre isso aqui no canal. Então, corra de adoçantes artificiais. E o açúcar light é exatamente o açúcar refinado mais adoçantes artificiais. Depois vem o açúcar cristal. O açúcar cristal ele não tem aquele processo de refinamento do açúcar refinado, mas ele também é clarificado. Apesar de ser um pouquinho mais escuro que o refinado, ele também é clarificado. E ele também sofre esses processos químicos que eu falei anteriormente de clarificação do açúcar. Depois vem o açúcar demerara. O açúcar demerara ganhou aí a comunidade light porque é um açúcar integral, né, que não tem produtos químicos. Em tese é verdade, ele é um açúcar mais escuro, ele tem um processo de refinamento, de deixar ele mais fininho, mas ele é mais escuro, ele é mais integral, ele preserva um pouco ali dos minerais, das vitaminas da cana, do açúcar original. E não tem, em tese, né, lembrando que é em tese, ele não tem esses produtos químicos usados para clarificar. Mas é açúcar, tem alto índice glicêmico e vai continuar engordando você e diabético, nem pensar. Depois vem o açúcar na sua forma mais integral, mais pura, que é exatamente o açúcar mascavo. O açúcar mascavo preserva todas as vitaminas, todos os minerais originais do açúcar da cana, não tem nenhum processo químico
de clarificação, porque ele é um açúcar escuro, um açúcar grosso, ele é mais difícil de ser dissolvido. Ele tem o pico glicêmico mais baixo, exatamente por conter essas substâncias, esses minerais, essas vitaminas, não é açúcar puro, não é sacarose pura. Entretanto, as pessoas acabam colocando mais açúcar mascável, porque ele adoça menos. Então a pessoa no final acaba consumindo a mesma quantidade de açúcar. Depois vem o açúcar de coco. O açúcar de coco também ganhou a comunidade light, porque tem um menor índice glicêmico, é integral, tem as vitaminas, tem os minerais e de fato é verdade. O açúcar de coco ele não é retirado da fruta do coco, mas sim da seiva do coqueiro. Então, a seiva do coqueiro é extraído o açúcar de coco. Ele realmente tem um índice glicêmico mais baixo, né? Ele em tese engorda menos você, mas é o mesmo problema do açúcar mascavo. As pessoas acabam colocando maior quantidade desse açúcar por adoçar menos e no final você acaba consumindo a mesma quantidade de sacarose. E finalmente, aí talvez o processo de adoçar mais natural e mais indicado é o mel de abelhas. O mel de abelhas ele é riquíssimo em uma série de substâncias, é rico em antioxidantes, é rico em própolis, que o própolis é um antibiótico natural, inclusive os antigos egípcios usavam própolis para mumificar, né, para preservar os corpos. Então é um antibiótico natural, antioxidantes, é um alimento muito rico, usado na medicina, tanto na medicina oriental quanto aqui na ocidental, para uma série de doenças, principalmente tosse, afecções de garganta, reforço imunológico. Então é um alimento muito rico. Entretanto, isso é muito importante, é açúcar, basicamente o mel é uma quantidade muito alta de frutose, que as abelhas tiram o pólen ali das flores e é muito rico em frutose. A frutose tem um problema principalmente para quem tem esteatose hepática, para quem tem gordura no fígado. Quem tem gordura no fígado, eu não recomendo mel e não recomendo nenhum tipo de açúcar, porque vai agravar o seu quadro, exatamente pela alta concentração de frutose do mel. E mel é açúcar, apesar de ser muito mais rico, muito mais integral, ele vai engordar você. Esqueça que você vai adoçar com mel e vai emagrecer. Esqueça se você é diabético, vai adoçar com mel, não tem nenhum problema. Tem problema sim. Aí vem a grande pergunta, qual eu devo utilizar? Aí a resposta é depende. Se você é normal, se você não tem diabetes, se você não está querendo emagrecer, eu recomendo você utilizar os mais integrais, açúcar mascavo, açúcar de coco, mel de abelhas. Se você quer emagrecer, não recomendo nenhum tipo de açúcar e nem de adoçante. E aí você vai lá no meu vídeo do desafio das 5 semanas, de como cortar o açúcar em 5 semanas. E se você é diabético, meu caro, mesmo caso, diabético não pode consumir nenhum tipo de açúcar. Até mesmo frutas muito doces eu não recomendo. Não deixe de assistir o meu vídeo sobre as 5 frutas proibidas para o diabético. Aí vem todo mundo reclamando lá nos comentários, mas diabético não pode nada, porque diabético tem que viver de água, diabético... Não é verdade, não é verdade. Primeiro, diabetes é uma doença séria. E se você tem diabetes, eu sinto muito, mas você tem que tomar alguns cuidados. Eu não sou diabético e eu não sou obeso. Eu não consumo nenhum tipo de açúcar, nenhum tipo de adoçante, eu não consumo, por uma escolha minha, porque eu quero ter uma vida mais saudável e não quero ficar diabético. Então, meus caros amigos diabéticos, diabético não pode consumir açúcar. Ponto final. E não recomendo também que consumam adoçantes. Façam como eu, aprenda a sentir o sabor natural, do açúcar natural dos alimentos. Em 5 semanas você vai ver que você vai começar a sentir sabores que você nunca sentia. Ok, pessoal? Até lá, pessoal.